Eu vou entrar num assunto que quando aconteceu o homicídio... Aliás, comandante, obrigado. A senhora e o senhor vão ver uma matéria atualizada do dia em que esse caseiro foi assassinado. Eu falando assim, são poucas informações para a senhora se lembrar de quando a matéria foi ao ar. Este caseiro foi assassinado e teve a participação direta da esposa dele e do amante da esposa. Eles combinaram de assassinar esse homem. Por que nós estamos voltando? Porque tanto a esposa quanto o amante foram condenados. É isso. Veja se você encontra aí, inclusive deve ter trechos, eu mesmo, falando aí sobre esse assunto na matéria que o Didio produziu, quando a gente repercutia. Essas imagens que a senhora está vendo foram ao ar, quando o caseiro, então, foi assassinado. Olha aí, ó. Aí é do dia em que a gente colocou aqui no telão ali, a parte em que aparece ali. Me libera o áudio, por gentileza, comandante. Aqui, por favor. Comandante, eu vou primeiro com a matéria desse homicídio, desse homem e dessa mulher. Eu ia dizer desse casal, mas na verdade ela era casada com esse senhor que foi assassinado. E o programa tratou desse homicídio. Mas hoje o Didio volta nesse assunto porque descobriram que a mulher, ela foi partícipe direto da execução do marido. E é isso que a partir de agora o Giovanni Júnior conta pra nossa audiência. Só que hoje o Didio vai falar qual foi a sentença proferida. A esposa que tramou para assassinar o marido com a participação do amante foi condenada a quantos anos de cadeia? Ele, o amante, que assassinou um pai de família, condenado a quantos anos de cadeia, Didio? 42 anos de cadeia para os dois, Pop, sendo 18 para um e 14 para o outro, após essa articulação, esse crime macabro que foi registrado no programa do Pop, onde não podemos dispensar aqui o nosso comentário em parabenizar a edição e a importância de um material quando ele é feito de forma orquestrada, com o nome correto, com as fotos corretas, com a narrativa que vai de encontro com aquilo que aconteceu. Por quê? Porque essa matéria ela foi aí explanada pelo Ministério Público durante a acusação e o júri que aconteceu contra o Fabiano do Carmo da Silva, de 42 anos de idade, e a Jane, de 43 anos de idade. É com muita alegria que todo o trabalho que foi realizado pelo delegado titular da época, no ano de 2024, na cidade de Nobres, o doutor Rogério Gomes, que hoje está na DHPP, acabou aí sendo atribuído a ele todo o mérito, juntamente com os investigadores, em conseguir a pena máxima para a esposa da vítima e também o amante, que arquitetaram um crime monstruoso onde haveria um pacto macabro. Por que pacto macabro? A tatuagem que está no braço, se puder frisar ela e demonstrar o que é aquela tatuagem, ela traz um dizer: você me protege e eu mato por você. É um pelo outro. E qual seria a intenção do casal, né? Da infidelidade? O dinheiro, Pop. Queriam ficar com a pensão do homem, e nós temos uma história da condenação e também a fala do próprio promotor de justiça e da própria família, que agradece toda a situação, papai. Mas parabéns a esse promotor de justiça. Conseguiu convencer e foi condenado. Foram condenados. Volta a tatuagem lá, me perdoe, comandante Kel. Olha a tatuagem que a Jane e o Fabiano fizeram. A Jane era casada com o caseiro que foi assassinado. A Jane tramou a morte e a execução do próprio marido. E quem colaborou foi o amante dela, o Fabiano do Carmo. Ele tinha uma tatuagem e ela também. Você me protege e eu mato por você. E mataram. Play neles. E foi no município de Nobres, interior do estado de Mato Grosso, que nossa equipe de reportagem acompanhou a situação de um amante mais a mulher que mataram um marido, um caseiro que foi assassinado, possivelmente com uma pá. Chegou ao fim o julgamento do casal acusado de planejar e executar a morte do caseiro Benedito Silva dos Santos, de 45 anos de idade.
O crime que aconteceu em outubro de 2024, em Nobres, teve como acusado a esposa da vítima, Jane Oliveira Mioto, 43 anos de idade, e o amante dela, Fabiano do Carmo da Silva, de 42 anos de idade. De acordo com as investigações, Benedito passou o dia na companhia da esposa, visitou familiares e amigos e, ao retornar para casa, foi surpreendido pelo amante. Os dois agiram juntos. Jane teria articulado o crime, enquanto Fabiano executou a vítima com golpes na cabeça e no pescoço, utilizando uma ferramenta de trabalho rural, possivelmente uma pá. O caso foi desvendado durante a operação da Polícia Civil, deflagrada. Na época, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão, além da prisão dos dois suspeitos. Celulares e outros materiais foram recolhidos como provas. As investigações mostraram que o casal tentou destruir indícios do crime, apagando mensagens, cortando a internet da casa e criando versões falsas. Além disso, durante o depoimento, os dois entraram em contradições sobre onde estariam antes e depois do homicídio. A polícia também descobriu que os acusados tinham um pacto macabro, simbolizado em uma tatuagem. Um casal armado abraçado, com as iniciais J e F, e a frase: "Você me protege e eu mato por você". No julgamento, o tribunal reconheceu a responsabilidade dos dois. Fabiano foi condenado a 18 anos de cadeia. Já Jane recebeu a pena de 24 anos de cadeia, por ser considerada mentora intelectual do assassinato e por ser representada como esposa da vítima. O resultado foi muito positivo, o réu foi condenado a 18 anos e 8 meses e a réu a 24 anos em razão de ser cônjuge da vítima e também autora intelectual. Então por isso que foi muito importante o resultado, considerando de sentença firmada só por mulheres, e o processo foi farto de provas, e isso foi muito importante porque houve a condenação e reconhecimento da autoria e a materialidade do delito. Estou muito feliz que a justiça foi feita, feliz com a condenação deles, foi uma condenação máxima, né? E só agradecer a Deus, não vai trazer o nosso filho de volta, né? Mas saber que a justiça foi feita já é um grande avanço. Graças a Deus foi feita a justiça. Agora vamos esperar de Deus. Graças a Deus, com a ajuda de todos, foi mostrada a verdade e agora vamos pagar tudo que fez. A motivação apontada foi eliminar Benedito, que era um entrave para o romance entre os amantes, além de garantir à mulher o recebimento da pensão por morte do caseiro. O julgamento que revela até onde a ganância e a traição pode chegar, o fim trágico de um homem simples, morto dentro da própria casa, e a condenação de dois amantes que transformaram um pacto de amor em um pacto de sangue. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Por isso é que eu pontuo com a senhora e com o senhor de que a matéria ela não termina quando chega ao final, se é que você me entende. Porque essa matéria, quando foi ao ar, ela foi encerrada, o tempo. Mas não foi encerrado o assunto. Principalmente os familiares da vítima, do seu Benedito, que acompanharam o julgamento. Repito, parabéns ao promotor, parabéns ao Ministério Público. Conseguiram reunir todas as provas, inclusive a matéria do nosso jornal, que foi exibida, também serviu para convencer as autoridades e o julgamento, tanto da esposa do seu Benedito quanto do amante dela, que combinaram a execução do marido.